Me diz uma coisa, como é que tá os estudos? Não, esse vídeo não é direcionado só para universitários, não, é para você mesmo, executivo, gestor, profissional de sucesso. A gente tem que continuar estudando, não é? E tem aí umas fórmulas muito interessantes para gente que tem menos tempo, trabalha demais, mas que não pode dar desculpa para não estudar. O tema de hoje vai ser escola de negócio. Fica por aqui. Esse é o G2 Entrevista, um programa patrocinado pela G2, uma consultoria Gold em SAP Business One. Se você não nos conhece ou não conhece o SAP Business One, tem mais informação aqui nesse QR Code que você pode ler na tela, que vai te direcionar para muitas outras informações. Hoje o assunto é escola de negócio, imersão internacional, com um expert, Hélio Cabral, da Lux Academy. Oi, Hélio, super bem-vindo. Obrigada por aceitar meu convite. Com certeza vai ser um bate-papo super bacana aqui. Eu quero começar te perguntando como é que os executivos têm se atualizado, que tipo de treinamento tem funcionado melhor para esse público? Oi, Glaucia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o time da G2, podendo compartilhar um pouco sobre questões e falar um pouco sobre questões relacionadas à educação. Eu gosto muito de falar sobre isso e vivo dia a dia esse assunto, e compartilhar conhecimento nunca é demais. E aí você traz para mim uma pergunta que é como os executivos têm se atualizado, né? E é uma pergunta que não é muito fácil de responder, porque a gente pode falar de atualização, das nossas atualizações, em termos dos assuntos mais diversos possíveis, no pré-pandemia e no pós-pandemia. Né? E você ainda emenda com uma pergunta de que tipo de treinamento as pessoas estão fazendo. Bom, tem várias respostas para essas duas perguntas. Então, assim, o que eu entendo é que o modelo tradicional, o modelo acadêmico tradicional, ele vem já ao longo do tempo sofrendo algumas adaptações por mera necessidade. E necessidade que foi muito pontuada e pressionada pelo próprio mercado, em busca de algo mais dinâmico, em busca de algo mais lúdico, em busca de algo que tivesse um pouco mais de troca. Né? O modelo tradicional, a gente conhece, você é muito passivo, você fica sentado durante horas ouvindo arcabouços teóricos e arcabouços acadêmicos, que, por favor, não entenda mal, são absurdamente válidos para a vida de qualquer um, servem como um colchão, como um alicerce muito forte para que a gente possa implementar esse contexto dentro do nosso dia a dia nas organizações, independente do setor, da categoria que você trabalha, mas estava faltando alguma coisa, estava faltando algo que desse um contexto mais de troca, e não de passividade, como o modelo tradicional que eu fui criado, né? E que uma grande parte do mundo foi criada e vai continuar sendo. Não é um modelo descontinuado. Só que precisava ali entrar uma outra camada, uma camada que desse um pouco mais de troca, experiências, que tivesse gente do outro lado que tivesse vivido a mesma coisa que quem está aqui na posição de aluno pudesse ter a troca, pudesse ter o conhecimento da prática e adaptado à teoria que a academia sempre apresenta. Eu falo isso na prática, porque quando eu fiz, por exemplo, o meu mestrado, e olha que eu fiz numa escola de excelência no Brasil, que é a FGV, eu me incomodava muito, e eu trocava isso com os meus amigos, os colegas que fizeram o mesmo curso que eu. Era um incômodo a gente ter ali no corpo docente, eu diria, posso arriscar que 90% do corpo docente era formado por excelentes profissionais, professores, mestres, doutores, pós-doutores, com artigos publicados, etc., mas que não tiveram uma vida executiva e, portanto, não vivenciaram na prática tudo aquilo que a academia
apresenta sob o ponto de vista teórico. É estranho isso, né? Porque ao mesmo tempo que você reverencia esse arcabouço acadêmico, com todo o valor que ele tem, porque ele de verdade é um colchão, é um alicerce de muita valia para qualquer executivo, mas às vezes ele falha, porque quando o executivo pega aquele arcabouço teórico e vai levar isso para a prática, ele vê que não é tão daquele jeito que a teoria está trazendo. Você precisa lapidar muito a teoria para adaptar isso em um contexto prático. Então, fica faltando sempre alguma coisa ali que possa te dar esse contexto de troca. E acho que esse fenômeno aí de escola de negócio, né, eu acho que foi nos anos 2000, mais ou menos, no Brasil, nos Estados Unidos isso já vem de antes, de trazer para o mundo acadêmico não só aqueles que se formaram e fizeram uma carreira na academia, mas também profissionais que vieram do mercado, trazendo, portanto, para seus alunos um combinado do arcabouço teórico, mas também da vida prática. E aí começou-se a ter essa troca, o que é muito legal, o que agrega, o que traz muito valor para o teu conhecimento acadêmico. Você me fez uma pergunta de como que esse treinamento funciona. Treinamento funciona melhor para esse público. Que tipo de treinamento? Acho que o treinamento que funciona melhor depende muito daquilo que você está buscando. Porque se a sua busca é por uma mera informação, e essa mera informação alicerçada, sustentada por teorias e por estudiosos que se dedicam a isso, o modelo tradicional certamente é o modelo que mais vai coadunar com a tua expectativa. Mas se você, de alguma maneira, já tem esse arcabouço teórico e você precisa botar uma camada em cima disso, eu não tenho a menor dúvida de que a troca com a experiência e com a prática é aquela que melhor se adequa a você. Eu acho que esse inconformismo dos executivos, dos profissionais, em ficar só passivo no modelo de aprendizagem, é que fez com que as escolas de negócio tivessem um boom, né? Que elas crescessem em PG no mercado brasileiro e no mundo inteiro. Então você vê grandes instituições como a própria UFRJ, a PUC, o IBMEC, que foi onde eu fiz o meu MBA, a FGV, trazendo módulos, trazendo treinamentos e capacitação de pessoas numa modelagem menos congelada, mais flexível e trazendo uma proposta, né, uma proposição de trocas de experiência. E eu não diria esse nome troca de experiência, mas troca de conhecimento. Até porque eu tenho uma máxima de que experiência não é algo que você entrega para alguém. Eu vejo isso acontecendo muito. É normal as empresas, né, se posicionarem, vamos te entregar uma experiência memorável, vamos te entregar ou fazer uma experiência memorável para você, e eu não concordo muito com esse ponto de vista. Mas esse é um ponto de vista também meu. Para mim, experiência não é o que te ofertam, mas experiência é como você percebe a sua oferta. Portanto, está no ponto de vista de quem recebe e não do ponto de vista de quem oferece. Até porque a gente trabalha a experiência dentro de uma linha de processo, não é um momento pontual, e sim algo que você constrói, pode ser ao longo da tua vida ou ao longo de um período de tempo pré-estabelecido, que mexe com uma série de questões cognitivas e mexe com emoções e percepções, e cada um de nós tem a nossa em relação àquilo que for ofertado. Pode ser um produto, pode ser um posicionamento, pode ser um serviço, não importa. As experiências, elas são individuais. Então, assim, e voltando aqui para o tema, desculpa essa colocação aqui, mas eu acho que ela é importante porque ela está dentro de um contexto. Essa troca de conhecimento é que enriquece muito a forma da gente aprender
é o que catalisa muito a maneira da gente absorver aquilo que está sendo colocado. E quando você troca, ou seja, quando você pode também expor aquilo que você aprende dentro do teu dia a dia, na prática, dentro do teu negócio, e do outro lado você tem um professor, um mentor, um orientador, são os vários apelidos, né, que esse profissional recebe, aí você começa a entender na prática como aquela teoria pode ser colocada para uma determinada ação, ou às vezes aquela teoria ela não funciona, dependendo do modelo de negócio que você tem. Então eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, mas sem dar uma resposta muito direta, eu acho que depende muito do objetivo que esse profissional tem para levar isso para o dia a dia dele. Se ele precisa de algo que seja realmente prático e imediato, as trocas e, portanto, os modelos onde as trocas acontecem são muito valiosos. Se a preferência dele, se o objetivo dele é só ter o conhecimento de como os estudiosos, os cientistas conseguem trazer esse arcabouço teórico, talvez o modelo tradicional seja o mais adequado. Não sei se respondi a tua pergunta, mas eu tentei aqui trazer um apanhado geral para dar um ponto de vista. E aí, como é que tá? Tá te inspirando a estudar de uma forma diferente, mais moderna, mais hands-on, mais a nossa cara aqui, de executivos, empresários, gestores? Espero que sim. Essa pausa é rapidinha para te pedir e te lembrar de se inscrever no canal, curtir essa entrevista, é uma forma de você agradecer aqui o nosso entrevistado e te dizer também que a gente tem esse programa todinho gravado em formato podcast. Procure por G2Cast na sua plataforma preferida. Muito bacana, Elia. Eu gosto muito dessa proposta de escola de negócio. A gente faz na G2 e quando a gente se encontrou, deu match. Faz muito sentido o que você disse. Mas me fala, como é que funciona esse mercado de escola de negócio? Qual que é o perfil do público? É só para gestor, é só para executivo? Como é que funciona? Bom, o público é o mais diversificado possível. Você não precisa estar no C-level de uma organização ou assumindo posição de presidente para você buscar conhecimento. Não. Eu entendo que todos os níveis gerenciais, todos os níveis hierárquicos, obviamente com as adaptações necessárias para atender a cada público, falando a linguagem de cada público, e eu acho que a escola de negócio ela é boa por causa disso, porque ela é muito flexível e adaptável, ela atende perfeitamente a cada um desses públicos, a cada um desses nichos dentro da mesma organização. Portanto, o público que busca a informação é aquele que quer conhecer. E aquele que quer conhecer, ele não precisa necessariamente estar dentro de uma hierarquia organizacional. Ele simplesmente está ali para absorver um conhecimento que, às vezes, um profissional que está numa área diferente da dele pode trazer um conhecimento que vai despertar nesse aluno uma linha de raciocínio para ele conseguir, dentro das suas funções, melhorar um comportamento ou melhorar uma forma de ver a organização ou engajar-se melhor dentro de uma determinada causa, entender o que é de fato o tal do DNA da organização e enfim, se moldar isso com base nos conhecimentos absorvidos. Portanto, eu acho que tem para todos os gostos, para todos os tipos e para todos os formatos. Você sabe que eu tenho um adolescente aqui dentro de casa de 15 anos e ele já faz o que a escola chama de itinerário. Ele escolheu, tinha algumas opções e ele já faz escola de negócio no colégio. Então, se a gente não der importância e não olhar aí para nossa educação como profissionais, escolher essas experiências diferentaças aí que você está explicando para a gente vai ficar para trás. Esse pessoal vai atropelar a gente. Então, bacana que você tem essas opções. Então, aproveitando, conta para a gente como é que funciona a Lux Academy. A gente, dentro de todo esse contexto de insatisfação positiva e tentando melhorar constantemente os modelos que estão hoje disponíveis no mercado, é que surge a Lux Academy Education. Quando eu e o Fázio nos juntamos, a gente
falou, caramba, dentro dessa estratégia de modelo de negócio e de escolas de negócio que estão aí no mercado, o que a gente pode trazer de valor? Né? Acho que o primeiro ponto é a experiência acumulada que nós dois temos. Né? Trabalhamos em grandes organizações, com, sei lá, somados mais de 30 anos aí de experiência de mercado, e isso por si já tem um valor muito grande. A minha última experiência, por exemplo, foi dentro do Comitê dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no qual eu posso, sem sombra de dúvidas, falar que foram quase 4 anos intensos de muito trabalho, mas que eu tiro dali uns 3 MBAs fácil, porque tem de tudo que vocês possam imaginar dentro da mesma organização, né? Gestão, liderança, experiência de consumo, design de experiência, comunicação, marketing, tem absolutamente tudo que foi vivido e que isso depois se transformou inclusive num livro que eu publiquei, mas mais do que publicar, porque de novo você fica ali no modelo passivo absorvendo aquele conteúdo, o que é muito válido, mas a troca é muito legal. A troca, a vivência e você poder transformar isso numa aula, poder transformar isso num contexto lúdico é muito legal. O mesmo Fázio, 15 anos de Disney, quanta coisa foi absorvida pelo Fázio ali, quanta coisa ele pode compartilhar. Então a Lux ela nasce nessa nossa vontade de compartilhar conhecimento e ela se alicerça em 3 pilares. Né? Um pilar que é um pilar de treinamento, eu já falo sobre ele, um outro pilar é um pilar de palestras e um outro que é o de consultoria. Nesses 3 pilares, e falando especificamente do primeiro pilar, que é o de treinamento, ele se subdivide em 3 formatos. O formato 1, que a gente chama de Lux Express, a gente vai para dentro da organização e aplica no modelo Express, né, sem redundância, um treinamento de 6, 7 horas para os executivos para que eles entendam na prática como, por exemplo, a Disney trabalha a sua modelagem de negócio. Ou a Coca-Cola, ou o comitê. De novo, o que a gente usa é o empirismo. Aquilo que a gente aprendeu e a gente coloca na prática, falando de igual para igual com os executivos, para que eles entendam como grandes organizações podem e fazem e conseguem sucesso dentro das suas atividades. E aqui um disclaimer importante, que a gente não fala em nome de nenhuma dessas organizações. A gente não fala em nome da Disney, não fala em nome da Coca-Cola, não fala em nome de ninguém. O que a gente usa é o empirismo. O que usa é o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, os milhares de treinamentos que a gente teve ao longo da nossa carreira e a gente coloca isso no colo desses executivos. Então, esse é o primeiro formato de treinamento. O segundo é o modelo tradicional, que a gente leva essas pessoas para dentro de uma sala de hotel, por exemplo, por 2 ou 3 dias, e ali a gente aplica uma série de técnicas, uma série de modelos, com vários profissionais rodiziando e levando conhecimento e troca com esses profissionais, porque são todos profissionais que fazem parte aí do time da Lux Academy Education, todos eles são profissionais de mercado, atuantes hoje ou que já atuaram no mercado. E o terceiro modelo é o modelo premium, vamos chamar assim, que a gente chama de Lux Plus. Esse a gente faz com grupos pequenos de executivos, que a gente literalmente tira da zona de conforto e traz para os Estados Unidos para fazerem imersões em grandes organizações. Então, visitas ao Vale do Silício para entender como grandes empresas de tecnologia estão atuando, né, aprender com a maneira que eles trabalham, leva para dentro de Harvard para entender também sobre arcabouço acadêmico, como que as coisas funcionam numa das maiores escolas do mundo, mas levando profissionais de mercado também para fazer essa troca. A própria modelagem que a gente faz com a Disney, levando as pessoas para os bastidores da Disney para entender como que acontece a tal da magia, mas por trás do palco, por trás do picadeiro, se é que a gente pode falar dessa maneira. Então a gente sempre tenta combinar o contexto lúdico com o contexto teórico, o que é muito legal porque as pessoas veem na prática como que as coisas acontecem. Bom, aqui eu fecho o primeiro pilar. O segundo é o de palestras,
onde a gente sai um pouco desse arcabouço, dessa polaridade de Coca-Cola com Disney e traz diversos outros temas que são tão importantes e de interesse das organizações, como implementação de modelo ESG, metaverso, todo esse contexto da W3, né, de como que a gente, essa nova internet conversa com as organizações, com as marcas. A gente fala de branding, a gente tem gente ali especialista em acessibilidade, em trade, em empoderamento feminino. Tem tantos assuntos, porque tem tantos profissionais ali com uma capacidade muito grande, não só de cumprir uma agenda de palestras, mas também de se juntar a nós no primeiro modelo, que é o modelo de treinamento, e aprofundar e fazer um mergulho um pouco mais profundo em dores eventuais que os nossos clientes nos apresentem. E o terceiro modelo, que é o modelo de consultoria. Esse sim é um modelo onde eventualmente a gente pode ter uma interação um pouco maior com os nossos clientes, porque às vezes a necessidade não é só uma necessidade de aprendizado, mas uma necessidade de aprofundar uma determinada temática. E aí a gente, junto com esse corpo de profissionais que fazem parte aí do modelo que a gente desenvolve dentro da Lux, podem sim oferecer um tratamento exclusivo e mais aprofundado sobre um determinado problema que seja apresentado. Então, assim, eu acho que em linhas gerais aí eu trago um pouquinho dos tópicos que você, Glaucia, trouxe para mim. Espero ter atendido às tuas colocações e fico sempre à disposição, não só eu, mas Marcelo Fázio, à disposição de voltar e falar mais e trocar com você. Isso eu gosto muito de fazer e faço com prazer danado. Muito obrigado de novo aí pela oportunidade, a você e a todo o time de G2. Sucesso e sorte para todos nós. Hélio, super obrigada por ter participado aqui do quadro comigo, foi muito relevante o seu conteúdo, tenho certeza que inspirou aí muitos profissionais a voltarem a estudar ou continuarem estudando. Pessoal, esse foi mais um G2 Entrevista, muito obrigada a você que ficou até o final, não se esqueça, toda sexta-feira tem conteúdo novo, tem People Stuff com Bruna Sullivan falando de carreira, de pessoas. Renan Felipe comanda o Inside Business One, explicando funcionalidades e truques no produto. Se você tem curiosidade, não deixa de assistir, é muito legal. Também a gente tem o Tech Trends com um convidado especial que vem falar de tendências do mercado. E G2 Entrevista aqui comigo. Eu te vejo numa próxima sexta-feira. Até!